Bom, eu te aconselharia, Thaís, a comprar esse livro aqui, ó. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo, que é o meu livro, onde eu falo sobre esse assunto e explico detalhes pormenorizados, com bastante informação sobre a linhagem e a descendência de Ismael e por que provavelmente sairá de lá. Mas um versículo da Bíblia que você pode usar como ponto de partida para esses seus estudos é Daniel capítulo 9, versículo 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou ler aqui para você, tá? Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E falando ainda sobre este príncipe, que é o anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 7 anos. É uma semana de anos, não é uma semana de dias. Na metade da semana, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que são práticas religiosas judaicas, que serão permitidas a partir desse tratado no Monte do Templo. E ele romperá esse acordo e impedirá a prática religiosa judaica. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse texto ele é muito revelador por várias razões. Uma delas é essa expressão-chave do versículo 26 que diz que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Essa declaração ela foi feita aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, quando Daniel estava cativo na Babilônia. Ele estudou e entendeu pelos livros qual seria o tempo do cativeiro do povo judeu na terra da Babilônia. E entendeu que esse povo sairia de lá e depois voltaria para a sua cidade. E nesse momento em que Daniel recebe as revelações que estão no livro que leva o seu nome, o templo estava destruído e a cidade de Jerusalém estava destruída também, porque Nabucodonosor, em várias incursões militares, tinha destruído a cidade, tinha destruído o templo e tinha levado o povo cativo para a Babilônia. Quando o anjo diz isso para ele, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, ele se refere à cidade de Jerusalém, e destruirá o santuário, ele se refere ao santuário dos judeus. Só que, neste momento, nem a cidade, nem o santuário estão de pé, estão em ruínas. A cidade e o santuário vão ser reconstruídos ainda, mas a profecia está falando que depois da reconstrução, está subentendido, depois da reconstrução, eles voltariam a ser destruídos novamente. Em outras palavras, a profecia é feita 500 anos antes de Cristo, Jesus Cristo nasce e quando Jesus nasce, o templo já está de pé, a cidade já está de pé. Agora só falta a destruição prevista nesta passagem. O que vai acontecer alguns anos depois da morte de Jesus Cristo. No ano 66, Vespasiano faz um cerco à cidade de Jerusalém, ele não pode continuar com a campanha militar, chama o seu filho para tomar conta, que é Tito, e Tito dá sequência àquele cerco à cidade de Jerusalém. No ano 70, ele invade Jerusalém com 6 legiões de árabes. São árabes, descendentes de Ismael e de Edom. São pessoas ali ao redor de Israel, da Síria, da Jordânia, do norte da África. Todos são ismaelitas ou edomitas. São 6 legiões que estão estacionadas, que Tito convoca, e isso você vai encontrar nos livros de história. Se você colocar no Google, no meu livro eu dou as referências bibliográficas, faço as citações, mas você pode encontrar no Google mesmo quais eram as legiões e quem eram estes soldados que faziam parte dessas legiões. Não eram romanos, como algumas pessoas pensam, eles eram provincianos, das províncias conquistadas pelo Império Romano. Para a pessoa ter o título de cidadão romano, ela tinha que pagar uma grande quantia. Um comandante que mandou bater em Paulo ficou impressionado quando Paulo disse que era romano de nascença. E ele vai falar com ele e diz, tu pagou quanto para ser cidadão romano? Porque eu paguei uma grande quantia. Aí Paulo disse, não, eu sou cidadão romano de nascença. Por que Paulo disse isso? Porque ele era descendente de um pai ou de um avô que tinha pago pela cidadania, pelo título de cidadania. E exatamente como aquele comandante romano tinha pago. Então, a lei romana dizia que quem paga pelo título de cidadão romano, ele vai fazer com que os seus descendentes sejam romanos de nascença. Paulo ele não nasceu em Roma, ele nasceu em Tarso, que ficava no sudeste da Ásia Menor. Ele era hebreu de hebreus, etnicamente falando, né? A etnia dele era judaica, hebraica, e ele era da cidade de Tarso. Só que ele, sabedor da lei romana, ele disse, eu sou cidadão romano de nascença, como a lei
previa. Então, o que acontece? Aqueles soldados provincianos, eles não eram romanos, eles eram ismaelitas e edomitas. Esse texto aqui que diz o povo do príncipe que vai vir, está falando do povo do anticristo. A palavra que foi traduzida por povo é uma palavra hebraica que, transliterando para os sons e para as letras em português, seria mais ou menos isso. Essa palavra hebraica significa etnia. A própria Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, que foi traduzida do hebraico para o grego no ano 300, 200 e alguma coisa antes de Cristo, usou a palavra etnon. Etnon é de onde vem a nossa palavra etnia, porque os tradutores, os 74 judeus que traduziram a Bíblia deles, o Antigo Testamento hebraico, para o grego, entenderam que a palavra falava de etnia. Então escolheram a palavra etnon, que significa etnia, para falar da raça do povo do anticristo. Isso quer dizer o seguinte, que esse povo do príncipe é o povo que destruiria o templo e destruiria a cidade. No ano 70, os destruidores da cidade e do templo demonstram de que povo virá o anticristo. É exatamente por causa de Daniel 9:26 que algumas pessoas pensam que ou ele vai vir da Europa ou ele vai vir da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque acham que esse texto está mostrando quem é o povo do anticristo. E isso é certo, mas a interpretação deles é superficial. Porque uns pensam assim, não, o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo foi o povo romano, porque foi Tito, do Império Romano, que invadiu e destruiu. Eles não fizeram o dever de casa direito, porque Tito não mandou destruir. O Império Romano não destruía as edificações, muito pelo contrário, ampliava, aumentava, como havia acontecido, por exemplo, na época de Jesus, no templo de Herodes, que Herodes, o fantoche romano, ele fez edificações e aumentou e embelezou, porque o Império Romano não destruía a cultura do Império anterior. A língua falada dentro do Império Romano era a língua grega, a língua do Império de Alexandre o Grande, a língua do Império Grego. Os deuses do panteão romano eram os mesmos deuses do Império Grego, da época grega, da cultura grega, com nomes diferentes, né? Mas eles não destruíam. Os próprios judeus praticavam a sua religião, tinham o seu templo, e era sempre assim. Os romanos não destruíam, eles edificavam, eles construíam estradas, eles preservavam, se apossavam dos bens, dos valores e das edificações dos povos conquistados. O povo romano não fez isso, e a gente sabe ainda mais isso com certeza, porque os historiadores, pelo menos dois, Flávio Joséfo, mais conhecido dos evangélicos, e Públio Cornélio Tácito, que é um historiador secular, os dois, eles testemunham que quem fez o que fez na época do ataque a Jerusalém foram os soldados provincianos, os legionários sírios, árabes, descendentes de Ismael e de Edom, contra a vontade de Tito. Porque Tito ordenava que eles parassem, que eles não fizessem aquilo, ele mandou os oficiais baterem nos soldados e eles não obedeciam. O ódio dos árabes era tão grande contra os judeus, eles estavam com a faca e o queijo na mão, invadindo ali a terra de Israel, invadindo Jerusalém, enquanto estavam prestando serviço ao Império Romano, e eles não obedeceram à ordem do seu imperador e saíram fazendo o que queriam e acabaram destruindo a cidade e o templo. Em outras palavras, a própria história mostra que o povo que destruiu Jerusalém e destruiu o templo não foram os romanos, como às vezes alguns teólogos pensam, mas foram os soldados provincianos das legiões que foram usadas por Tito para invadir a terra de Israel. Em outras palavras, o povo do anticristo só pode ser os descendentes de Ismael e de Edom, que faziam parte das legiões que compunham aquele ataque. Porque não eram romanos, mas as pessoas, por pensarem que eram romanos, dizem, então, ele vai vir de Roma. É por isso que o pessoal diz assim, ó, o anticristo só pode vir de Roma, porque o povo era romano que invadiu Jerusalém, e a Bíblia em Daniel 9:26 diz que era o povo que destruísse. Então o povo romano que destruiu, então ele vai ser romano. Aí você vai assistir o filme Deixados para Trás, o anticristo é o quê? É da Itália, né? O nome dele é Nicolai Carpathian, do norte da Itália, para dizer que ele era italiano, ligado a Roma, para mostrar que a profecia estava se cumprindo. Como o antigo Império Romano do Ocidente se transformou na Europa, aí o pessoal pensa, não, ele tem que vir da Europa, porque a Bíblia diz que é o povo que destruiu, aí eles acham que era o povo romano. Aí outra linha de evangélicos diz assim, não rapaz, é porque na verdade o Império Romano ele se esfacelou igual bolacha creme crack,
ele se transformou no Sacro Império Romano, depois virou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, os verdadeiros herdeiros do antigo Império Romano são os católicos. Então, isso quer dizer que o povo católico é que é o povo do anticristo. Então, o anticristo só pode ser um papa. Essas são as duas interpretações que, no meu ponto de vista, são superficiais, com bases no versículo certo, mas chegando à conclusão errada. Então, se você mexer mais a fundo ali na exegese do texto, no significado das palavras originais, olhando as declarações históricas sobre este acontecimento, você vai perceber que o povo do anticristo provavelmente sejam os soldados legionários das províncias conquistadas do Império Romano, que fizeram parte das legiões que invadiram Jerusalém na época, que são ismaelitas e edomitas. Tá?